Olá, eu sou Noé do canal Descobrindo o Homem e estou aqui com vocês para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre pé de atleta, ou seja, frieira. Por que eu escolhi esse assunto? Porque é extremamente comum e um problema que afeta uma quantidade enorme de pessoas. E também porque é o tipo de micose de pele mais comum no mundo. A frieira, cujo nome correto é Tinea pedis, é um tipo de micose superficial de pele, que junto com micose de unha e de pelos, formam as dermatofitoses. As dermatofitoses são causadas por fungos que têm tropismo, ou seja, possibilidade de sobreviver nesses locais, pele, unhas e pelos. Esses fungos são do gênero Trichophytum, Microsporum e Epidermophytum. O assunto de hoje é Tinea pedis, ou frieira, então a gente vai se deter a ele. Quais são as causas da frieira? Há muitas causas. Nós sabemos que algumas pessoas têm uma predisposição ao desenvolvimento de micoses superficiais. Então isso já ajuda a pessoa a desenvolver esse problema. Mas esse tipo de dermatofitose é causada por fungos ou dermatófitos que têm a preferência por viver em locais úmidos e quentes. Os pés são locais assim. A maioria das pessoas durante o dia trabalham com sapato fechado, com meia. Isso aumenta a temperatura, mantém a umidade dos pés e propicia o desenvolvimento desses fungos que vão acabar causando esse tipo de micose. Então, como a gente contrai? Como é que a gente entra em contato com esses fungos? Geralmente a gente pega do meio externo, quando a gente se contamina, por exemplo, num banheiro público, onde a gente foi tomar banho, num clube, numa piscina, em água de piscina mesmo, em alguns locais que tem umidade, que as pessoas eventualmente possam andar descalças, enfim, locais onde a gente entra em contato com esses fungos e eles contaminam a nossa pele. Mas só a contaminação da pele ainda não é o fator absoluto para que haja o desenvolvimento dessa frieira ou dessa micose de pele. Há necessidade de que o ambiente para ele seja propício, ou seja, bastante umidade e calor. Então, se você é uma pessoa que usa mais sandália ou chinelo, vai ser mais difícil desenvolver esse tipo de micose do que pessoas que usam mais tempo sapatos fechados e meias que mantêm o pé aquecido e sempre úmidos. O fungo causador da frieira ou da Tinea pedis é o Trichophytum. Quais são os sintomas mais comuns? Coceira, que a gente em medicina chama de prurido, principalmente no espaço entre os terceiro, quarto e quinto dedos do pé. Descamação, às vezes rachadura ou fissura. Pode haver acometimento da planta do pé, pode também haver descamação da polpa digital desses dedos. Varia de pessoa para pessoa e da intensidade com que o fungo está atingindo essa região. As complicações dessas infecções é que eles propiciam infecções secundárias. Como eles lesam demais a pele, eles propiciam a entrada de bactérias que acabam causando uma infecção secundária mais grave nos pés dessas pessoas acometidas por essa micose. Uma vez que você tenha sido acometido por esse problema, há necessidade de tratamento. Então você procura o médico e ele vai receitar para você a medicação adequada. Na grande maioria das vezes, um creme local, uma pomada local resolve o problema, mas há casos um pouco mais graves que você precisa tomar remédio por via oral. Isso é muito importante. E você, depois de sarar, não fica imune. A pessoa não ganha imunidade a essas infecções. A pessoa pode ter muitas vezes durante a vida as mesmas infecções causadas por fungo nos pés ou em outras partes do corpo, desde que volte a se apresentar as condições adequadas para que o fungo volte a se desenvolver. Além do que existe, como eu disse no começo, um provável fator de predisposição. Algumas pessoas têm, de fato, predisposição a desenvolver esse processo infeccioso por esse fungo. Nós sabemos que existe uma predisposição porque há estudos que mostram que, às vezes, casais que utilizam o mesmo banheiro durante muitos anos,
onde uma das pessoas apresenta micose nos pés e a outra nunca apresenta, quer dizer, não contraiu, então deve existir um fator imunitário pessoal que evita que algumas pessoas desenvolvam esse tipo de problema. De que modo você pode você pode prevenir ou evitar o aparecimento? Mantendo seus pés limpos, é extremamente importante. Utilizando meias de algodão, de preferência mais finas, trocadas diariamente. Utilizando, se for possível, entre 2 a 3 pares de sapato durante a semana, de forma que você possa revezar e colocar um pouquinho esses sapatos no sol, umas 4 horas no sol, para poder o calor diminuir a atividade desses fungos que causam essa micose. Tudo isso são formas de prevenção. Nunca tomar banho em banheiros de clube, em saunas, em banheiros públicos, sem estar utilizando um chinelo que proteja o seu contato direto com a água que fica no chão do banheiro, de outras pessoas que podem ter tomado banho ali, está contaminado e deixado o fungo ali para a próxima pessoa se contaminar. Então, tem que se proteger utilizando sandálias quando estiver em locais assim. Outro é manter os pés muito secos. Após a utilização de sapatos úmidos, quando você lavar os seus pés, você deve secar muito bem os pés, principalmente entre os dedos do pé. É adequado para as pessoas que têm tendência a desenvolver micose, até secar o espaço entre os dedos dos pés com secador de cabelo. Depois que seca com a toalha, ainda pega o secador de cabelo e seca para ter certeza que eliminou completamente a umidade. Assim vai dificultar muito o desenvolvimento desses fungos. Utilização de sapatos mais arejados, de preferência de couro, que propiciam a evaporação do suor, evitando os sapatos de tecido sintético, que impede a evaporação do suor e mantém o pé muito úmido. Isso tudo é extremamente importante se você deseja evitar o aparecimento frequente das frieiras. Lave diariamente os seus pés. Nunca compartilhe com ninguém meias e sapatos. Mantenha os pés secos sempre que for possível. Todas as vezes que estiver em casa, em algum local onde você tem mais tranquilidade e mais liberdade, utilize sapato aberto ou sandálias. Use talco antifúngico. Ajuda bastante, tem vários na farmácia que você pode colocar dentro do sapato e nas meias se você tem uma propensão a ter uma grande sudorese, a transpirar demais nos seus pés. Esse assunto é muito importante, porque embora seja banal, ele previne uma série de complicações. Pessoas diabéticas ou pessoas que têm alteração na sensibilidade dos pés devem tomar muito mais cuidado do que as pessoas que não têm esse problema, porque há uma propensão maior ao desenvolvimento de infecções bacterianas que podem causar lesões muito graves nos pés. É importante sempre prestar atenção nos pés no final do dia, olhar os pés para ver se existe alguma lesão, porque eventualmente essas pessoas têm anestesia dos pés e não conseguem perceber o processo inflamatório que está se instalando ali. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui na nossa página, mande para a gente perguntas na nossa fanpage. Se gostaram, dê um joinha aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, visitem a nossa fanpage e participem. Muito obrigado e até o próximo vídeo, que, aliás, ainda de certo modo, vai estar dentro do mesmo escopo de assunto. Eu vou falar sobre o mau cheiro dos pés, o famoso chulé.